Olá, sou o professor Prazeres, da equipe do Estratégia Vestibulares, e vim gravar esse vídeo para você sobre ligações covalentes. Ligações químicas, dividido em 3 tópicos: ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. Ligação iônica já está disponível para você. Você pode olhar aí e assim, se você não estudou nada de ligação, eu sugiro que você comece por ligação iônica. Já estudou ligação iônica? Beleza. Agora a gente vai estudar ligação covalente, beleza? Então vamos lá. Próximo. Ligação covalente, professor Prazeres. Formação da ligação covalente. Então, primeiramente, a ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Como que isso ocorre? Esse compartilhamento de elétrons acontece por átomos que têm tendência a receber elétrons. Quem são os átomos que têm tendência a receber elétrons? Receber elétrons. A gente tem os ametais e a gente tem o hidrogênio. Esses elementos realizam ligação covalente. Por quê? Porque a força de atração que o núcleo desses elementos exerce sobre o seu elétron de valência é tanto quanto intensa. Então, se você aproxima dois desses elementos que têm elevadas forças de atração pelos elétrons de valência, quando eles se aproximam, um fica tentando puxar do outro. Eu gosto de pensar assim, ó, porque compartilhamento dá uma ideia de, fica um pouquinho com você, fica um pouquinho comigo, a gente compartilha aqui esses elétrons, somos amigos para sempre, né? Dá essa ideia de compartilhar. Se eu tivesse descoberto isso primeiro, eu teria chamado isso de duelo pelos elétrons. Duelo faz muito mais sentido. O que é o duelo? É um átomo tentando puxar o elétron do outro, o outro tentando puxar o elétron desse primeiro, e eles ficam nesse compartilhamento de elétrons. Entendeu? Isso é uma ligação covalente. Os elétrons que estão sendo disputados. Só que na literatura científica a gente não chama de disputados, a gente chama de compartilhamento. Então nem sempre esse compartilhamento vai ser igual. Existem alguns compartilhamentos iguais, ou seja, esse duelo que as forças se igualam, e existem duelos que uma força vai ser maior que a outra e um vai estar quase perdendo, mas esses elétrons compartilhados pertencem aos dois. Esses fundamentos a gente vai trabalhar nessa aula. Então olha só. Primeiramente, para você entender mesmo sobre ligação covalente, a gente precisa ter uma noção sobre estabilidade atômica, e essa tabelinha vai te mostrar quantos elétrons cada elemento necessita, beleza? Então, essa tabelinha aqui, ó, essa representação, você vai salvar no canto, escrever isso várias vezes até memorizar. O hidrogênio necessita de 1 elétron. Então, atinge a estabilidade atômica quando recebe 1 elétron. Os halogênios têm tendência a receber 2 elétrons, ou tendência a receber 1 elétron na camada de valência. Os calcogênios têm tendência a receber 2 elétrons, aí sim. Esses elementos têm tendência a receber 3 elétrons, esses 4 elétrons, e o boro, que é uma exceção, a gente vai falar hoje, 3 elétrons na camada de valência. Isso são elementos que têm tendência a receber elétrons. Então, elementos que tendem a receber elétrons para adquirir a estabilidade atômica. Os gases nobres já são estáveis por si, não têm tendência a ganhar nem receber elétrons, mas em alguns casos especiais podem formar ligações covalentes. A gente vai ver isso depois, tudo bem? Depois, num outro momento. Por enquanto, vamos facilitar a sua compreensão. Aqui é a base da sua noção, tudo bem? Então,
saber a estabilidade desses átomos, saber a tendência que cada elemento tem de ganhar elétrons, vai te ajudar a determinar quantas ligações cada elemento precisa. Tudo bem? Próximo, então. Olha só. No primeiro momento, como é que seria a ligação de um hidrogênio com outro hidrogênio? Cada hidrogênio tem tendência a receber um elétron. Cada hidrogênio já tem um elétron e precisa de mais um para ficar estável. Quando um hidrogênio se aproxima de outro hidrogênio, acontece uma ligação covalente. Olha só o que acontece. Os hidrogênios se aproximaram e agora eu tenho 2 elétrons sendo compartilhados igualmente. A força que esse hidrogênio exerce sobre esses elétrons é intencionalmente igual à força desse outro hidrogênio. Então, esses 2 elétrons, eles estão sendo compartilhados por forças iguais ainda. Então, isso aqui é uma ligação covalente, está sendo compartilhado. Se eu fosse observar uma nova ligação agora do hidrogênio com o flúor, tudo bem? O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Olha só. Beleza? Então ele ficaria assim. Bem, olha lá. Pontos importantes. O flúor não tem só esse elétron, então eu vou colocar aqui os outros elétrons que não participaram da ligação, ou seja, os outros elétrons que o flúor já tem e não foram compartilhados. Esse par de elétrons, toda ligação covalente, um elétron vem de um elemento e o outro elétron vem do outro elemento. Você viu lá que o hidrogênio veio com um elétron e o flúor foi com outro. E agora esses 2 elétrons pertencem aos 2 elementos. Eles compartilham do elo. Quem puxa mais fortemente os elétrons são o flúor. É o flúor. Então essa força de atração aqui, ela é mais intensa do que essa força de atração. Mas isso não significa que esses elétrons não estão sendo compartilhados. Sim, estão. Porque esses 2 elétrons pertencem aos 2 elementos. Vou contar quantos elétrons cada elemento tem. Ó. O hidrogênio tem esses 2. O flúor tem 8 agora elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses 2 elétrons compartilhados eu utilizo para analisar na valência dos 2 elementos. Bem? Dessa forma, o hidrogênio e o flúor, eles atingiram a estabilidade atômica que tanto precisavam. Cada um deles precisava ganhar um elétron. Beleza? Sabendo disso, a ligação covalente a gente pode dividir em 4 critérios. Primeiro, ligação simples, ligação dupla ou uma ligação tripla. A ligação simples, ela pode ser representada... Não, quero azul não, vou botar em roxo. Ela pode ser representada por um tracinho ou assim, ó. Ou seja, os 2 elétrons. Esses 2 elétrons podem estar aqui, né, circulados ou numa elipse, sei lá, ou só estar entre 2 elementos. Ou seja, se eu tenho 2 elementos, X e Y, eles podem ter essas 3 representações de ligações simples. Pode ser um tracinho significa que eu tenho 2 elétrons sendo compartilhados, posso ter 2 elétrons sendo aqui englobados, ou pode ser só 2 elétrons. Uma ligação dupla, pelo mesmo raciocínio, 2 tracinhos, assim, ou assim. Pronto. E aí eu tenho aqui a representação da ligação dupla entre esses elementos. A ligação tripla, já vou colocar aqui os elementos. A ligação tripla, então, seria representada por 3 tracinhos.
assim ou assim. Bem, cada representação dessa existe um nome, né? Fórmula estrutural, fórmula eletrônica, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda até então é que nessas ligações existem compartilhamentos e a quantidade desses compartilhamentos de elétrons podem ser representados dessa forma. E que sempre a ligação acontece por pares de elétrons. Então, eu tenho um par, dois pares ou três pares. Tendo um par de elétrons, ligação simples, dois pares, ligação dupla, três pares, ligação tripla. E agora a gente vai analisar como é que isso é montado, como que essas ligações são formadas nessa estrutura aqui. Então, primeiramente, montando moléculas. Primeiro passo para montar moléculas. Determine o número de ligações para cada elemento químico. Quantas ligações cada elemento precisa? Esse tem um, esse tem dois, esse... beleza. Segundo passo, coloque como átomo central aquele átomo que realiza o maior número de ligações. Caso haja empate, adote como átomo central aquele que apresenta maior raio atômico. Já já a gente fala desse quesito melhor. Tudo bem? Na molécula tem 3 tipos de átomo, beleza? 3 tipos de átomo. Um faz uma ligação, outro faz duas, outro faz duas. Qual desses aqui vai ser o átomo central? Aí você vai ver, o que tem o maior raio atômico. Normalmente é assim, né? E esse que tem o maior raio atômico, você vai olhar na tabela periódica, o que está num período mais embaixo. Tudo bem? Terceiro passo. Realize as ligações covalentes para cada átomo que cada átomo necessita. Ao iniciar, dê preferência aos átomos periféricos. O que isso quer dizer? O que a maior parte dos alunos faz? Coloquei um átomo aqui, coloquei um outro. Tudo bem? Aqui que a maior parte dos átomos, dos alunos, o que os alunos fazem? Esse átomo aqui precisa de 3. Então eu vou botar 1, 2, 3. Mas tu não sabe. Tu não sabe se tem 2 com esse, 1 com esse, 1 com esse, 2 com esse. Você não sabe ainda. Então você não começa a ligação pelo átomo central. Essa é a maior dica para quem está começando a estudar ligação covalente. Você vai começar por onde? Pelos átomos periféricos. Você vai olhar, esse átomo precisa de quanto? De uma. Então vai fazer um. Esse aqui precisa de 2. Então vai fazer 2. Entendeu? Dos átomos periféricos. O átomo central, a gente só vai olhar para ele, né, para determinar ligações quando ele já completar as ligações dele. Ele precisava de 3 e já fez 3. E agora? Aí a gente vai pensar. Tudo bem? Lembrando que isso é uma estratégia, né? Existem vários compostos, você vai ver que essa estratégia não vai ser bem feita, não dá para montar dessa forma, nem sempre o átomo central vai ser o de maior raio atômico, vou ter que substituir por outro, enfim. Aqui é uma noçãozinha básica para você começar a entender melhor essas ligações, mas a química é muito louca, nem sempre o átomo central aí segue esses passinhos. Tudo bem? Então vamos lá. Inicialmente, vamos pegar aqui essa molécula H2O. Primeiro passo, eu determino o número de ligações de cada um. Como assim? Tá. Lembra lá, você vai ter que usar a sua colinha, né? O hidrogênio, vou montar aqui a colinha. Faço aqui uma tabelinha periódica para tu. Aqui vai estar os gases nobres, você não vai usar. Aqui vem os metais, né? Que você não vai usar agora na ligação covalente. Aqui vai estar o hidrogênio, que precisa de uma ligação. Aí você vai escrever BQ9. Beleza? Vai colocar os elementos aqui. Cloro, bromo. Os 7 poloneses. Não posso assim saber biologia. Comer, siri e ponto. Esses são os ametais que têm tendência a ganhar elétrons. Todo mundo da primeira coluna faz uma ligação. Todo mundo da segunda coluna, 2 ligações. 3 ligações. 4 ligações. E o boro, 3 ligações. Pronto, você sabe o número de ligações de todo mundo. Essa colinha ela é essencial para a sua resolução. Inicialmente você vai fazer escrevendo isso várias vezes,
Depois, isso já vai estar na sua cabeça, né? Você que já está acompanhando esses vídeos desde ligações iônicas, já está vendo que isso já está na sua cabeça já, né? Fico repetindo o tempo todo. Vamos lá. Primeiro passo, vou determinar o número de ligações de cada elemento. Hidrogênio, olhou no esqueminha, precisa de uma ligação. Oxigênio, olhou no esqueminha, 2 ligações. Quem vai ser o átomo central? Aquele que faz maior número de ligações. Coloco lá o oxigênio no meio. Presta atenção, querido. Não se preocupe com a geometria por enquanto. Primeiro você estuda ligações, depois você estuda geometria. Tudo bem? Então, você vai colocar o oxigênio lá, eu quero colocar um hidrogênio aqui e o outro aqui. Eu quero colocar um hidrogênio aqui e o outro aqui. Pouco importa, tudo bem? Eu vou colocar sempre na geometria correta, já para ficar no seu subconsciente aí. Tipo, eu não sei porque que a água é assim, mas só sei que ela é assim. Tá ótimo, tá no seu subconsciente. Quando chegar lá em geometria, você vai entender por que a geometria dela é assim. Mas, inicialmente, estudo de ligações, você vai só completar as ligações. Não se preocupa com a geometria. Check? Voltando. Coloquei o oxigênio, agora ele é o átomo central e vou colocar os hidrogênios aqui em torno do oxigênio. Beleza. O oxigênio precisa de 2 ligações, o hidrogênio precisa de 1. A gente vai primeiro começar com os átomos periféricos. Então eu vou escolher aqui. Esse hidrogênio aqui, ele precisa de 1 ligação. Então, fez 1 ligação, significa que esse hidrogênio agora, ele está estável. Ele fez 1 ligação, check para ele. Esse oxigênio fez 1 ligação, mas ele precisa de 2. Ele não está estável ainda. Então ele precisa de mais 1 ligação. Vou aqui olhar para o outro elemento. Esse hidrogênio precisa de 1 ligação, não fez nenhuma. Então, nesse caso, eu faço 1 ligação para o hidrogênio e agora todo mundo ficou estável. O hidrogênio precisa de 1 elétron, então fez lá a sua ligação, o oxigênio tem 2, o hidrogênio tem 1, bacana. Esse tipo de fórmula tem um nome, é chamado de fórmula estrutural. Estrutural porque só apresenta a estrutura, ou seja, só tem as ligações, não tem os demais elétrons. Mas se eu quisesse mesmo saber os elétrons, né, de compartilhados e não compartilhados, esse raciocínio é importante lá no futuro, quando a gente for estudar geometria principalmente. Essa fórmula é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Foi ele que descobriu. Como que você vai montar? Eu, particularmente, acho mais fácil montar a ligação montar as ligações a partir da fórmula estrutural e depois você só organizar para a fórmula de Lewis. Eu acho. A fórmula de Lewis é o seguinte: o hidrogênio tinha 1 elétron, o oxigênio tinha 6, né? Por que ele tinha 6? Porque no posicionamento aqui, todo mundo precisa de 8 elétrons para ficar estável, com algumas exceções. Então o flúor faz 1 ligação porque ele tem 7, o oxigênio faz 2 ligações porque ele tem 6, e assim por diante. Então o oxigênio tem 6 elétrons, está aqui representado. O hidrogênio tem 1 elétron, então está aqui representado. E aí, em vez daquele tracinho, agora você circula. Aqui, ó. Pode representar assim. Ou a fórmula eletrônica pode ser representada assim. Ó. Esse par de elétrons que está entre os hidrogênios e o oxigênio, eles estão sendo compartilhados. Beleza? Por que essa fórmula é interessante? Porque você pode utilizar para contar os elétrons de cada elemento. O hidrogênio não fica estável com 2? Ó. Tem aqui 2. Esse oxigênio não fica estável com 8? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ele ficou estável. Entendeu? Então esse tipo de representação ele é para você contar os elétrons. Beleza? Eu particularmente uso para isso.
Para montar ligações, eu vou pela forma estrutural. Se ele pedir fórmula de Lewis, aí eu monto a forma estrutural, depois eu converto. Eu acho mais rápido. CH4, vamos lá. Próximo, carbono. Olhou no esqueminha. Pá! Carbono faz 4 ligações. Então, xablau, tá aqui, 4 ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação. Coloca no átomo central quem faz mais ligações. Carbono. Coloca os hidrogênios do jeito que quiser. Ah, eu quero colocar assim. Coloca, meu filho. Beleza. Completo pelas ligações, começando pelos átomos periféricos, ou seja, que está rodeando o átomo central. Vou começar por esse hidrogênio aqui, ó. Então, esse hidrogênio precisa de quantas ligações? Uma. Fez uma. Esse hidrogênio aqui de baixo precisa de uma. Uma. Esse hidrogênio aqui precisa de uma. Pera, vamos pensar. O carbono faz 4. Já fez 3. Tá faltando uma. Então vamos olhar. Esse hidrogênio aqui lá de cima precisa de uma ligação. Então fez uma. Agora eu confiro. Cada hidrogênio fez uma ligação e o carbono fez 4 ligações. Maravilha. Sensacional. Essa é a fórmula estrutural. Ah, professor, como é que ficaria a fórmula de Lewis? Cada tracinho eu represento por 2 bolinhas. E aí fico aqui. E confiro. O hidrogênio que estava com 2, cada hidrogênio tem 2. O carbono que estava com 8. 2, 4, 6, 8. Então tá tudo aí. Todos os 8 elétrons do carbono estão sendo compartilhados nesse pontinho aí. Beleza? Próxima molécula, NH3. O hidrogênio faz uma ligação. O nitrogênio faz 3 ligações. Então o nitrogênio é o átomo central. Vou colocar os hidrogênios. Cada hidrogênio precisa de uma ligação. 1, 1, 1. Está aí representada a forma estrutural para você. Ó, como é que tá facinho já. CO2. Carbono. Faz 4 ligações. Oxigênio. Faz 2 ligações. Quem é um átomo central? Carbono. Que faz mais ligações. Tem 2 oxigênios. Então, vou colocar um oxigênio aqui. Vou colocar um oxigênio aqui. Não, esse oxigênio ficou muito feio, né? Peraí. Limites. Aí, pronto. Esse oxigênio aqui da direita, ele precisa de 2 ligações. Então, eu vou completar as ligações para ele. 2 ligações. Pronto. O carbono precisa de 4. Só tem 2. E esse oxigênio precisa das 2. Pronto, bacana. Como é que ficaria a fórmula eletrônica? Cada tracinho eu troco por 2 pontinhos. 2 pontinhos, 2 pontinhos. E tenho que representar na fórmula eletrônica os elétrons que não foram compartilhados. O oxigênio fica estável com 8. Dos 8, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. O carbono fica estável com 8. E dos 8, está tudo aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Fica assim a fórmula. Beleza? Bem, esses primeiros exemplos foram bem básicos, né? Bem tranquilinhos, assim, ligações simples, duplas e tal. Agora eu vou colocar mais uns exemplos um pouquinho mais puxado, mas você vai ver que não tem como complicar tanto assim esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. SO2. O SO2, a gente tem esse caso aqui, ó. O enxofre precisa de 2 ligações. O oxigênio precisa de 2 ligações. Empatou. Quando você vai olhar a posição do oxigênio na tabela periódica, no grupo dele está assim, ó, os 7 poloneses. Esse é o grupo do oxigênio. Quem tem maior raio é quem está posicionado para baixo. Então, como átomo central, você vai adotar o enxofre. Beleza? Os dois empataram no primeiro quesito aí, número de ligações, então você vai para o segundo quesito, que é o raio. Então eu vou colocar o enxofre, um átomo central, e ele posiciona o oxigênio do jeito que tu quiser, por enquanto. Vou colocar aqui. Olha que sensacional. Quando o enxofre vai realizar a ligação com o oxigênio, esse oxigênio daqui precisa de 2 elétrons.
Então ele realiza a ligação dupla, porque ele precisa de 2. Só que quando ele faz isso, o enxofre já realizou as 2 ligações. Isso quer dizer que o oxigênio já está estável, check, e esse enxofre agora já está estável porque ele fez 2 ligações. Como é que esse enxofre agora vai se ligar a esse oxigênio? Por quê? Porque o enxofre já está ligado. Significa que o enxofre já tem 8 elétrons na camada de valência. Significa que o enxofre não pode mais pegar elétrons do oxigênio. E aí que acontece uma ligação chamada ligação coordenada ou ligação dativa. Bem, pausa. O que acontece? A ligação coordenada ou ligação dativa, até então a gente vai entender como uma simplificação de ligações adaptadas para o ensino médio. A ligação coordenada ou dativa, no ensino superior, a gente não trabalha nisso, porque eu já falei, a gente trabalha lá no ensino superior com teoria do orbital molecular, que é outra coisa. Então, inicialmente, eu vou falar e vou explicar tudo de ligação coordenada dativa lá na frente, nosso curso e tal. Aí você vai ver que eu já vou começar a mudar. Em vez de falar ligação dativa, eu vou falar de outra coisa, expansão do octeto, enfim, já vou falar de outra coisa. Beleza? Mas não tem nenhum problema. Por que não tem nenhum problema? Porque os vestibulares, eles, volta e meia, utilizam tanto ligação dativa quanto expansão do octeto. Então, você acaba que tem que saber os dois. Tudo bem? E então é assim que é feito no vestibular, a gente vai fazer assim também. Voltando para esse exemplo, então. Voltando para a intriga. Como é que o enxofre vai se ligar ao oxigênio se ele já completou a estabilidade dele? Para você entender isso, eu vou colocar os elétrons. Ou seja, vou transformar, em vez da ligação da fórmula estrutural, uma fórmula eletrônica. Olha só. Na fórmula eletrônica, eu tenho um oxigênio compartilhando elétrons com enxofre, 2 ligações, e o oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência agora, porque ele tinha 6, dos 6 ele usou 2 para compartilhar e acabou aqui tendo um saldo de mais 2 elétrons. Então esse oxigênio agora tem 2, 4, 6, 8. O enxofre tinha 6 elétrons na camada de valência, usou 2 dele para compartilhar com o oxigênio. E tem esses 4 elétrons sobrando. O próximo elemento a ser ligado é o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. O enxofre pegar um elétron dele, colocar para compartilhar com o oxigênio pegar um elétron dele e colocar para compartilhar com o enxofre. Por que que isso não pode acontecer, pequeno gafanhoto? Porque esse enxofre teria esses elétrons, esse. Conta quantos elétrons ele teria. 2, 4, 6, 8, 9. E ele fica estável com 8. Então, o enxofre não pode compartilhar elétrons com oxigênio que pegue elétrons do oxigênio. O segredo desse compartilhamento vai ser... Olha, deixa eu voltar aqui. O segredo desse compartilhamento vai ser: o enxofre vai pegar 2 elétrons que já eram do enxofre e compartilhar com o oxigênio. Ué, mas como assim? Agora ele aumentou o número de elétrons? Não, filho. Conta. 2, 4, 6, 8. Olha lá, o enxofre agora tem 8 elétrons na camada de valência. Por que que ele não aumentou o número de elétrons dele? Porque ele pegou os elétrons que já estava sobrando, que estava com ele, e compartilhou com o oxigênio. A ligação dativa ou coordenada é isso. Após a estabilidade de um elemento, primeiro quesito, então, ó, o enxofre, para a ligação dativa, primeiro, tem que estar estável. Já tem que ter completado o número de ligações. Segundo,
par de elétrons sobrando. Que foi exatamente isso que aconteceu. Vou escrever um pouco mais embaixo aqui. Par de elétrons sobrando. O enxofre completou as ligações que ele precisava. Quando ele completa, ele tem 8. Então, ele fez essas duas ligações, tem 8. Dos 8, aqui só tem 4. 1, 2, 3, 4. Então, está sobrando 4. Pegou um par e compartilhou com o oxigênio. O elemento que vai receber a ligação da ativa, ele tem que precisar de 2 elétrons. Isso quer dizer que se, em vez desse oxigênio aqui, fosse um hidrogênio, ele não conseguiria receber uma ligação da ativa. Beleza? Bem, formas de representar uma ligação da ativa. Vamos lá, vamos terminar. Eu tenho isso aqui antes, e agora o enxofre vai fazer uma ligação com oxigênio. Posso representar assim, ou posso representar assim, para uma setinha. Professor, qual é a forma que você vai utilizar por enquanto? Essa. Vou usar a da ativa representado por uma seta. Por quê? Porque se você está estudando agora a ligação covalente, você tem que saber olhar para a fórmula e já saber qual é a ligação da ativa e qual não é a ligação da ativa, senão você vai ficar perdido, entendeu? Você está pegando o conteúdo agora, aí você olha para essa fórmula aqui, ó. Quando você for olhar para essa fórmula, você vai falar, uai, por que esse enxofre está fazendo 3 ligações? Né? Ele faz 2? Não estou entendendo. Sim, depois que você já tiver uma noçãozinha melhor, é que você vai falar, ah, é porque ele está fazendo 2 ligações que ele precisa e essa aqui é uma ligação da ativa, entendeu? Então, nessa primeira representação, você pode ficar perdido se você estiver estudando agora. Nesse tipo de representação, quando você bate o olho, você fala, opa, ele está fazendo 2 ligações e essa aqui é uma seta, então é da ativa. Entendeu? Então, eu vou começar a representar a ligação da ativa por uma seta. No decorrer do nosso curso, eu tiro a seta e vou colocar uma ligação, um tracinho simples. Por quê? Porque o vestibular, você acha que ele vai facilitar a sua compreensão com seta ou sem seta? Sem seta, é claro, filho. Sem seta. Mas primeiro a gente tem com seta para depois tirar a seta. Tu vai andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta assim, ó. Primeiro põe as rodinhas, depois tira as rodinhas. Né? Tem gente que já aprende sem rodinha, né? Eu não. Então aqui a gente vai colocar as rodinhas e depois tira as rodinhas. Adorei esse exemplo. Vai, próximo. O3. Quase não teve espaço, hein, O3? Pronto. O3. O3. Mesma ideia. Pô, eu tenho 3 oxigênios, só tenho... Cada oxigênio precisa de 2 ligações. Aí não tem nem critério de desempate, né? O que você vai fazer? Coloca um oxigênio no meio e os outros oxigênios. Esse oxigênio aqui periférico precisa de 2 ligações. Pluf, completou as ligações dele, ficou estável. E agora? Agora eu vou pensar. Esse oxigênio aqui de átomo central, ele fez 2 ligações, ficou estável. Se ele ficou estável, é porque ele atingiu agora 8 elétrons. Dos 8, ele tem 4 compartilhados. Por quê? Porque cada tracinho são 2 elétrons. Então, nesse tracinho eu tenho 2, nesse tracinho eu tenho 2, somam 4. Como ele tem 8, então sobram 4. Então, esse oxigênio pode tirar esses 2 elétrons dele e agora compartilhar com o oxigênio. O oxigênio, esse oxigênio aqui, ele tinha 6 elétrons. E ao compartilhar os outros 2 elétrons que veio desse oxigênio, agora tem 8. Como é a fórmula estrutural, não representa os elétrons. Essa aí é a fórmula estrutural. Vou representar por setinha para você entender que isso é uma ligação da ativa. Então, se fosse uma representação de fórmula eletrônica, representado... Meu Deus, o que é isso, senhor? Peraí. Pronto, fórmula eletrônica sim. Tudo bem?
SO3. Oxigênio precisa de 2 ligações. O enxofre precisa de 2 ligações. Então, vou colocar como átomo central o enxofre. Vou baixar aqui. Vou colocar aqui o enxofre. Vou colocar o oxigênio, oxigênio, oxigênio. Esse oxigênio precisa de uma ligação dupla. O enxofre já completou as ligações dele. Então, agora ele só pode fazer ligação dativa. Pronto. Próximo, HNO3. Aí, meu querido, você pode ficar no HNO3 um bom tempo ali, ó, tentando montar a estrutura, ligando para um ou para o outro e tal. Quando você perceber uma fórmula que comece com hidrogênio e tenha ametais, e desses ametais seja um oxigênio, macete que eu te dou é que esse hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio. Por quê? Lá no futuro você vai entender que isso aqui é um ácido. E que os ácidos são representados por HX ou HXO. E qualquer coisa nessas representações, HX ou HXO, é um ácido. Beleza? Bem, HXO. Quando tem uma fórmula HXO, esse hidrogênio está ligado ao oxigênio, que é isso que faz dele um ácido, essa facilidade de liberar esse hidrogênio que a gente chama de H+. Então, pediu fórmula estrutural e viu isso, HXO, você vai começar ligando o hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio vai estar ligado ao átomo central. Ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, oxigênio ligado ao nitrogênio. Nessa fórmula, sobraram 2 oxigênios. Coloca no átomo central, que no caso é o nitrogênio. E aí você continua formando as ligações. O nitrogênio precisa de 3 ligações. Cada oxigênio precisa de 2. Então você vai fazer isso? Não. Por que você não vai fazer isso? Porque você não liga pensando no átomo central. Você vai ligar pensando no átomo periférico. Então, escolhe um oxigênio. Vou escolher esse aqui. Ó. Esse precisa de 2 ligações. Fez 2. Pronto. Ah, esse nitrogênio agora está estável, porque ele precisa de 3 ligações. Então, depois de estar estável, o que ele pode fazer com o oxigênio? Dativa. Pronto. Essa é a estrutura. Porque se você tivesse deixado assim, ó, perguntinha, esses oxigênios estavam estáveis? Quantas ligações um oxigênio precisa? De 2. E cada um desses aqui tem 2? Não, né, meu coração? Cada um desses aqui só tem 1. Então, tá errado. Beleza? Lembrando, não sai completando ligação no átomo central. Faz nos periféricos primeiro. Então, fórmula estrutural dos oxiácidos. Vou colocar aqui, ó, 4 ácidos para você montar essa estrutura. Rapidinho, beleza? Se você quiser, você dá um pause agora nesse vídeo e depois você dá uma avançada só para ver se você conseguiu montar essas estruturas. Beleza? Então, vai, dá um pause aí. Vai, meu filho, dá um pause aí. Beleza. Já que você deu o pause, vou montar aqui as estruturas. O hidrogênio está ligado ao oxigênio e o oxigênio está ligado ao átomo central, que a gente fez esse exemplo no slide anterior. O hidrogênio está ligado ao oxigênio, agora está ligado ao nitrogênio. Faltam 2 oxigênios. Por quê? Porque já tem 1. Completa as ligações pensando no átomo periférico. Esse oxigênio aqui precisa de 2 ligações. Tá aí, ó. Agora que o nitrogênio já completou as ligações, dativa. Beleza? H2SO4. Hidrogênio precisa de 1 ligação. Enxofre, 2. Oxigênio, 2. H2SO4. Então, eu vou ter 2 hidrogênios, sendo que cada hidrogênio está ligado ao enxofre. Ficou feio, ficou rude. Pronto. Tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio está ligado ao seu respectivo oxigênio. Na fórmula ainda faltam 4 oxigênios que estão ligados ao átomo central, que é o enxofre. O enxofre faz 2 ligações e já completou. Então, significa que agora a próxima ligação que ele pode fazer é, depois que ele completou as ligações dele, o que ele pode fazer?
dativa. HClO3, bora. Um hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio e o oxigênio ligado ao átomo central. Tufo. Hidrogênio ligado ao oxigênio vai estar ligado ao átomo central. Ainda faltam ainda 2 oxigênios. O cloro faz quantas ligações? 1. Ué, mas ele já fez a ligação dele. E agora? Qual a ligação que vai fazer com o oxigênio depois que completou? Dativa. H3PO4. O hidrogênio faz 1 ligação. O fósforo faz 3. E o oxigênio faz 2. Tem 3 hidrogênios. Então o hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio, vai estar ligado ao átomo central. Aqui vai ter um outro. Aqui vai ter um outro. H3PO4, falta um oxigênio então. Deixa eu arrumar aqui, ficou rude. Pronto. H3PO4, falta esse oxigênio. Os hidrogênios já estão ligados com aos oxigênios. O fósforo faz 3 ligações e já fez. Então agora ele vai fazer uma ligação dativa. Beleza? Conferiu aí nos ácidos que você tinha montado? Então viu uma fórmula HXO, já sabe que o hidrogênio está ligado ao oxigênio, está ligado ao átomo central. E com isso você vai treinando diversos compostos. Beleza? A sugestão isso aí é um raciocíniozinho, né? Um exercíciozinho. Então, sai pegando tanto quanto é molécula que você achar lá no exercício de ligação covalente, por mais que o exercício não esteja pedindo, sai montando essas estruturas, né? Foi assim que eu comecei a gostar de química, sabia? Eu comecei a estudar sobre essas ligações, eu não gostava de química nesse tempo ainda, mas aí eu comecei a ficar montando essas ligações para tudo quanto era molécula que eu achava, assim. E aí eu comecei a achar legal, a achar uma lógica disso. Eu vi uma fórmula, queria saber como é que estava a ligação e tal. Claro que nem todos eu conseguia montar, mas depois eu ia lá, pesquisava e via, assim. Então, é um exercício bacana para você. Viu uma fórmula? Monta a estrutura dela, pensa qual que é a ligação. Quanto mais você pensar no decorrer do seu dia em relação a um tópico, melhor o seu entendimento daquilo. Beleza? Então vamos continuar aqui falando de alguns casos específicos. A parte principal de ligação você já tem. Eu vou falar aqui de alguns casos, dar um ajustezinho, falar de uma exceção. Então vamos continuar aqui. Ó. Ressonância. Algumas estruturas apresentam ressonância. Como assim? Vou pegar aqui um exemplo, o O3. O O3 apresenta essa estrutura. Aí, se a gente fosse parar para pensar aqui, né? Poxa, por que esse oxigênio fez uma ligação dupla logo com esse e não com o outro? Por que não foi feito assim? Né? Como se ele tivesse uma preferência de um oxigênio em relação ao outro. Por que isso acontece? Na verdade, não ocorre. No O3 acontece um fenômeno chamado de ressonância. Então, cada oxigênio tem uma ligação simples e essa ligação dupla, ela fica mudando de lugar. Ela fica indo, forma aqui, aí vem para cá, aí aqui, vem para cá. Então ele fica se movimentando. Então, a gente pode até representar que essa ligação, ela não é nem simples, nem uma dupla, é um meio termo. Várias formas de representar. Posso representar assim? Ou assim. Bem, o que acontece quando eu tenho essa molécula do O3, que é o ozônio, esses elétrons que ficam se movimentando acabam dando uma certa estabilidade para a molécula, porque eles vão estar mais distribuídos entre outros átomos. Quando você tem uma molécula que tem um acúmulo muito de elétrons num determinado ponto, pode acabar atraindo uma outra molécula que tem uma certa deficiência de elétrons e eles podem acabar reagindo, entendeu? Então isso dá uma certa estabilidade. O segredo para você pensar de ressonância é isso, por que está formado com esse e não com outro se eles são do mesmo tipo e têm ligações, né, diferentes? Então esse é um indício para você começar a refletir sobre, será que tem ressonância? Vamos ver aqui outros exemplos. SO3. Até então a gente
monta a estrutura assim. Tá vendo que o enxofre está ligado a átomos que são iguais entre si, mas que têm ligações diferentes? Aqui eu tenho uma ligação dupla, dativa, dativa. Então, na verdade, não é assim. Esse elétron π ele vai ficar se movimentando, então eu vou ter uma ressonância, aqui ó, setinha ainda e voltando, dessa ligação π. Eu vou ter aqui 3 estruturas ressonantes. Então esses elétrons eles ficam girando, ou eu posso utilizar uma única representação para esses 3 casos, que é nem a simples, nem a dupla. Um híbrido de ressonância, uma mistura. Ou seja, os elétrons ficam se movimentando e isso adquire uma estabilidade maior para a molécula. Tudo bem? Aí foi mais um caso chamado de ressonância. Agora a gente vai entrar na parte de exceções à regra do octeto. E aí com isso a gente fecha ligações. Vamos lá, próximo tópico. Exceções à regra do octeto. A regra do octeto já diz que a maior parte dos átomos tende a ficar estável com 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Mas, isso é uma regra. Se é uma regra, tem exceções. Quais são as exceções? Exceções à regra do octeto. 1. Existem elementos que estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência e elementos que estabilizam com mais de 8 elétrons na camada de valência. Quais são os elementos que estabilizam com menos de 8? Berílio, boro e alumínio. E os que estabilizam com mais? Enxofre e fósforo. Como assim? Berílio se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Boro se estabiliza com 3 elétrons na camada de valência. Alumínio, 3 elétrons na camada de valência. Perdão, 6 elétrons na camada de valência. Enxofre, 12 elétrons na camada de valência. Fósforo, 10 elétrons na camada de valência. Beleza? Todos esses elementos aí já têm metade dessa quantidade. Então isso quer dizer que o berílio tem 2 elétrons, o boro tem 3, o alumínio tem 3, o enxofre tem 6, o fósforo tem 10. Significa que quantas ligações cada um precisa se ele já tem metade disso. Então esse faz 2 ligações, 3 ligações, 3 ligações. Esse precisa de, pode fazer 6 ligações. E esse aqui 5 ligações. Uma ajudazinha aqui, ó. Esses 3 são mais comuns em serem cobrados em prova. Então você vai decorar como Bebal. Ó. Bebal. Berílio, boro, alumínio. Bebal. Berílio faz 2 ligações e os outros 3 ligações. Vou colocar aqui alguns exemplos agora para você ver. BeH2. Hidrogênio faz 1 ligação, berílio, é exceção, faz 2. Nada muda, entende? Coloco o berílio como átomo central, vai estar ligado a um hidrogênio e um hidrogênio. Nada muda, só agora saber o número de ligações de cada um. BF3, flúor, faz 1 ligação e o boro faz 3 ligações. Então o boro vai ser o átomo central, aqui eu vou ter o flúor e cada um vai estar com 1 ligação. A LH3, bem, o alumínio é um metal, né? O que acontece? Então metal ligado a hidrogênio, ligação iônica, era isso que você pensar. Só que o alumínio é exceção à regra do octeto. Ele só vai fazer ligações iônicas com elementos de elevada eletronegatividade. Então, se o alumínio tivesse ligado ao flúor, ao oxigênio, aí sim era uma ligação iônica. Como o hidrogênio tem uma baixa eletronegatividade, então tem uma ligação do tipo covalente. Olha só. Então, por isso é uma exceçãozinha. Ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Beleza? Esses dois. O fósforo. Fósforo faz assim que você vai pensar.
3 ligações. E o cloro faz uma ligação. Você vai pensar assim. Você vai inicialmente pensar no fósforo e no enxofre, não sendo exceções à regra do octeto. Aí quando você for montar a estrutura, você vai ver que vai travar. Porque, eu tenho uma pancada de cloro, né? Ele só faz 3 ligações, eu vou ter 2 cloros não ligados. Quando você tentar montar a estrutura com fósforo e com enxofre e ver que não se encaixa pelo número de ligações que ele tem, né? Ou seja, que ele precisa sem ser exceção, aí você apaga tudo e pensa nele como exceção. Então o fósforo pode fazer 5 ligações se ele for exceção à regra do octeto. Porque se você pensar nessa exceção para todos os compostos de fósforo, aí você vai travar. Tudo bem? Por exemplo, lembra que a gente fez o caso do H3PO4? Né? No H3PO4, eu montei a estrutura para você assim, o hidrogênio ligado ao oxigênio, ligado ao fósforo, ligado ao oxigênio, ligado ao hidrogênio, ligado ao oxigênio, hidrogênio, e onda ativa com oxigênio. Isso é para a estrutura de dativa. Lembra que eu te falei que dativa era um caso que dava uma certa treta, assim, que tem alguns que consideram dativa era só para ensino médio e no ensino superior, teoria do orbital molecular? Na verdade, a teoria mais aceita é que não tem essa ligação dativa, e sim é uma expansão do octeto. Então, a gente pode explicar isso agora, nesse caso do fósforo. Quer ver? Olha só. Se eu quisesse pensar no fósforo, não por 3 ligações, pensando na dativa, mas por uma expansão. Se fosse uma expansão, ele faz quantas ligações? 5. Ele expandido. Então isso quer dizer que ele estava precisando ainda de mais 2 ligações e o oxigênio de 2. Os 2 casos batem. Tá vendo? Então essas 2 representações aqui do H3PO4, elas são cobradas no vestibular. Tanto a ligação dativa quanto a expansão do octeto. Então você vai ficar lá na dúvida. Eu nunca vi um item no vestibular que cobrou ele é representado dessa forma e não aceita as 2 representações. Entendeu? Normalmente o vestibular ele dá um indício, assim, ele fala, utilizando a exceção ou utilizando a ligação dativa. Normalmente o vestibular ele sai dessa treta, porque senão a gente, enfim, fica perdido, todo mundo fica perdido, eu, você, todo mundo. Beleza? Próximo exemplo, SF6. O enxofre só faz 2 ligações. O flúor não recebe ligação dativa, então é claro que aqui é uma exceção. Quando o enxofre é exceção, ele faz 6 ligações. Então, por enquanto, é só sair ligando aqui, bonitão. Ó. Lembra daquele caso do SO2? Né? SO2 é o quê? Expansão do octeto também. Ó. E aí ainda sobra 2. Lembra do caso do SO3? 2, 4, 6. Ó, aqui é para o SO3. Ou seja, eu posso pensar no SO2 assim, sem ser expansão do octeto, né? Ou pensar ele formando essas ligações duplas e simples, enfim, ou pensar ele expandindo o octeto. Tudo bem? Então, você já sabe aí a treta da expansão ou não. Bem, chegando ao final da nossa aula, então tá aqui, me siga no Instagram e me siga aí no canal do YouTube para você receber notificações das próximas aulas. No Instagram tem várias dicas, várias enquetes, questões, temas de vestibular ou coisas do tipo envolvendo química que vai facilitar o seu conteúdo. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter acompanhado essa aula. Não deixe de curtir, por favor, não deixe de se inscrever no canal, por favor. E é isso. Bom estudo, agora é pegar firme nos exercícios, tenho certeza que o sucesso virá. Beleza? Até mais, muito obrigado.